A rádio que todo mundo ouve. A dona de casa já sabe que para economizar é no Popular Supermercado. E você, pequeno empreendedor, sabia que pode levar os melhores produtos para sua mercearia, bomboniere, carrinho de confeito com o menor preço da cidade? Não? Agora você já sabe. São produtos direto da fábrica a preço de custo. Tá esperando o quê? Visite já a Popular Loja de Fábrica e aproveite nossas condições. Popular Loja de Fábrica, levando economia para você. Rua Barão do Rio Branco, 116, Centro, Garanhuns. A Barra Nova Atacadão está com uma super promoção nos produtos Eusev. Na compra de R$20 em produtos Eusev, você ganha um cupom para concorrer a uma cesta com os produtos Eusev. E cadastrando o seu cupom fiscal no site, você concorre a mais de 1.000 prêmios instantâneos de até R$500. E no final do sorteio, você também irá concorrer a um carro Nissan 0 km. Promoção válida até 31 de julho. Barra Nova Atacadão. Vem pra cá economizar, vem! Na rede de farmácias Deon, você cuida da saúde com economia e muito mais vantagens no cartão Fidelidade. Durante este mês de julho, na seção de vitaminas, separamos as melhores marcas para você reforçar a imunidade. No setor de fraldas na Deon, marcas conceituadas com preços de populares. Nas farmácias Deon, medicamentos de marca, genéricos e similares, têm preços imperdíveis. Nestas férias, aproveite o sol sem arriscar a pele. Protetor solar é na Deon, rede de farmácias Deon. O caminho da saúde. Águas Belas, Bom Conselho, Garanhuns e Petrolândia. Estes são os ganhadores do Mandacaru da Sorte que ganharam R$500 no Giro da Sorte desse último domingo. Maria do Socorro Leite da Silva de Pesqueira, Pernambuco. Moares Gomes da Silva Filho de Arco Verde. Davi Amaral da Silva, Maria José de Venturosa, Pernambuco. José Vinícius B da Silva de Arco Verde. José Milton Paes Lopes de Pesqueira, Pernambuco. José Ivan Antunes de Sampaio de Buíque, Pernambuco. Valdecir Jesus dos Santos de Inajá, Pernambuco. José Leonardo dos Santos da Silva de Alagoinha, Pernambuco. De Pernambuco. E Miguel Quirino da Silva de Pesqueira, Pernambuco. Continue comprando o seu Mandacaru da Sorte. Boa sorte! Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte. Liga o rádio, tenha pra você vai ver. Doutora Maria Celita, médica cardiologista, realizando consultas cardiológicas, eletrocardiograma, ecocardiograma, transtorácica e carótidas. Monitoramento da pressão arterial 24 horas e Holter 24 horas. Atendimento de segunda a sexta-feira no Hospital Perpétuo Socorro por todos os convênios do hospital. Marque sua consulta pelos fones 3762-2002 e 3762-2003. Felicidade é ter saúde, ter conforto e tranquilidade, ser bem recebido e bem atendido, se sente bem à vontade. Sua saúde pra gente é o que importa, saúde levada a sério em Garanhuns. Hospital Perpétuo Socorro. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro, a maior estrutura em traumato-ortopedia da região. Atendimento clínico com especialistas, diagnósticos completos, marcação e realização de cirurgias. Equipe com 8 ortopedistas à sua disposição. Tudo num só lugar. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro disponibiliza atendimento clínico e cirúrgico para tratamento de fraturas em todas as especialidades ortopédicas como coluna, ombro, mão, quadril, joelho, pé e ortopedia pediátrica, além de possuir o mais completo centro diagnóstico por imagem, realizando ressonância magnética, raio-x digital, ultrassonografia, tomografia computadorizada, densitometria óssea e muito mais. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro atende por todos os convênios do hospital. Informações e marcações 87 3762 2002. CYD 252, Rádio Marano FM, 102,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder. Quarto Poder. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito Felipe Barros e Lucas Cavalcante.
Quarto Poder. Matheus Fernandes. É isso aí, meus amigos. 12 e 1, na 102,3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, o Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. E agora sim, meus amigos, ele voltou, Arnaldo, ele voltou. Ele que teve um saramorreu uns dias desses aí, mas está de volta com a gente aqui. Agora o time está completo. Seja muito bem-vindo, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Meu amigo Matheus, muito boa tarde. Boa tarde ao ouvinte da Rádio Marano. Rapaz, estive aí acometido esses dias de uma infecçãozinha na garganta. Matheus até pensou no começo que era uma alergia, né? Que a gente tem às vezes. Grande Arnaldo mandou mensagem pra mim, rapaz, preocupado, com saudade de mim. Eu fiz um melado pra você. Rapaz. Tá vendo? Melado de gengibre. Eu não fui. Ouro. E eu não fui lá tomar, tá vendo? Mas, enfim, já tô 100% recuperado aqui. Cheguei a fazer o teste pra Covid, mandei agora no grupo da rádio, pra um desafeto de consciência, de qualquer forma, né? Não tive. Foi só infecção, mas já tô 100% liberado até pra cervejinha do final de semana. Olha aí. E conosco, lá de Belo Jardim, nosso querido amigo Felipe Barros. Olha aí. Que está com um belo cavanhaque, diga-se de passagem, viu? Tá parecendo Filipão Forró Moral. Olha aí. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes. E só vai acompanhar o cavanhaque quem está nos assistindo ao vivo aí, né? Pelo aplicativo da Rádio Marano ou pelo site da Rádio Marano também. E que saudade, meu amigo. Que saudade eu tava do meu amigo Lucas, viu? Você faz falta. Que é isso. A saudade é toda minha aqui de vocês, de Arnaldo, dos meninos aqui. Até o cheiro do estúdio eu tava com saudade, acredita? Olha aí, tá vendo? A gente se acostumou, né? Parece que a gente tá aqui há um tempão, um programa que ganhou espaço muito rápido, né? Passou por aqui ministros, ex-governadores, deputados, prefeitos, enfim, vereadores. O presidente da OAB já esteve aqui 2 vezes conosco, né? O Bruno Batista, Fernando Ribeiro da CAAP. Pessoal foram inúmeros convidados aí, inclusive eu faço aqui um convite também ao ouvinte que veja todas essas entrevistas no YouTube, tá? Do Quarto Poder, tá lá. Facinho de encontrar, Só se inscrever, agora tá bem facinho, né, Matheus? Só escrever lá, Quarto Poder, pesquisou, você já vai achar. Exatamente, youtube.com/QP Quarto Poder. Inclusive Spotify, Deezer também, onde você procurar, lá estaremos, não é isso, meu amigo Matheus? E o que temos para hoje? Olha, eu não gosto de dar spoilers, né? Mas hoje a gente vai ter um convidado muito especial. Ele que é... Vou dizer quem é a mãe dele, tá? A mãe dele é uma pessoa muito importante, o pai dele também. A mãe dele está em exercício de mandato, a prefeita de Pojuca, Célia Salles. Quem acompanha nossas redes sociais já foi lá matar sua curiosidade, saber quem é, olhar o rosto, pesquisar um pouquinho, saber um pouco mais. Mas ele vai estar aqui e eu vou anunciar ele depois dos intervalos. Fiquem conosco que a gente volta já. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Marano FM. Em Iati, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Isso aí, meus amigos. 12h06, estamos de volta no Quarto Poder, sempre trazendo o melhor na notícia, né? De um grande amigo nosso aqui, que é Jailson Labulacho, lá de Manechel, pediu para mandar um abraço aqui em nome dele para o vereador Luizinho Rodão, para Pica-Pau, que é assessor ali também de... Turma boa. Turma boa, pessoal do bem. E um abraço aí para nosso querido amigo Jailson. Exatamente.
Olha, e hoje para a entrevista, já anunciei que é a mãe dele, né? Que tem um desafio enorme, uma das prefeituras mais destacáveis do nosso estado, que é Ipojuca, mas ele é deputado estadual, tá? Apesar de muito jovem, já tem uma carreira representativa na política. Quem fala com ele é arquiteto e urbanista, ele é político brasileiro, ele debate os temas de Pernambuco na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP, e a partir de agora começa a entrevista no Quarto Poder. Quarto Poder Entrevista. Seja muito bem-vindo, Romero Salles Filho, deputado estadual, eleito pelo PTB, está aqui conosco hoje, nesta quarta-feira. É um prazer recebê-lo aqui no Quarto Poder. Prazer é meu, Matheus. Quero dar um bom dia aqui a todos os ouvintes da Rádio Marano, a Lucas, também quero aqui, a Felipe também mandar um abraço, agradecer aqui a todos pela recepção e me sinto muito honrado de estar presente aqui. É isso. Tão jovem, a gente recebe cada vez mais pessoas mais jovens na política, né, Lucas? Isso é incentivador, né? A gente é um alívio porque parece que me pareceu por um bom tempo que a política estava morta para nossa geração, assim, né? O pessoal não estava muito querendo ir nesse caminho, mas a gente sempre fica feliz quando recebe alguém jovem aí, até o primeiro mandato como deputado, né? Isso. Perfeito. Assim, Lucas, eu me considero um outsider da política, apesar de ter uma família com políticos, né? Desde o meu avô, que foi prefeito, minha mãe prefeita, meu pai vereador, 5 mandatos, me considero uma pessoa que vivia fora, né, desse meio. Eu não tinha grandes interesses, como você mesmo diz, a nossa geração que tem um descrédito muito grande na política, a gente acabou sendo incentivado a isso por ver tanta falcatrua, tanto que tem acontecido, tanto que tem sido desvendado aí, né? E com toda essa corrupção que havia, todos ficavam ausentes, por considerar até que a política era o meio onde só o ladrão poderia coexistir. E devido a isso, até eu me ausentei por um bom tempo, não quis fazer parte, e mais vendo e convivendo como arquiteto e vendo nosso estado precisando de tanto. A gente vendo aí os espaços sendo preenchidos por pessoas que não tinham competência. A gente sabendo o quanto pode ajudar o estado por ter conhecimento técnico e conhecimento também de causa, por conversar tanto com a população. Me senti na obrigação de assumir essa missão, que eu digo, é uma missão árdua, não é uma missão fácil, não é algo que a gente está aqui, que entra para se beneficiar. Eu digo, eu tinha uma vida que estava confortável. Hoje eu tenho uma missão que foi dada de estabelecer aí um contato do povo com o governo e a gente fazer com que eles sejam representados. E eu vejo que isso não é tão fácil de se executar, né? Afinal de contas, a gente não tem a caneta, né? Não tem o peso da caneta. Exatamente. Do executivo, mas a gente está aqui para debater realmente e fazer com que essa população que confiou na gente tenha seus compromissos, né? Sua representatividade de cada localidade. E aí eu digo a você, apesar de ter vindo de fora da política, hoje eu vejo o quanto é importante a gente fazer parte, o quanto é importante o jovem com a cabeça nova, com novas visões, né, de futuro, fazer parte da política e fazer com que ela mude, né? A gente dá crédito e dá função, não ser aquela política apenas do voto, do interesse eleitoreiro, de a gente ter a função da gente sendo executada, de um deputado. Eu hoje tenho o orgulho de integrar uma revista, né, que mostra o quanto o meu mandato influenciou na população. Eu tenho feito esse trabalho de até mesmo fazer com que a classe seja realmente restabelecida com respeito, né? A classe política como um todo. E hoje eu vejo que a gente, na classe jovem tem nomes realmente surpreendentes que apareceram agora. Você vê que a Assembleia Legislativa, mais de 50% foi renovado, e dessa renovação, muita gente foi jovem. Então, você vê que o jovem entrou e está tendo a confiança da população nesse momento. Então, é uma responsabilidade muito grande. Romero, antes da gente entrar no mandato exatamente, a gente costuma fazer uma espécie aí de, não vou dizer sabatina, que é uma palavra... Ele meio que já pontuou bastante, né? Uma parte, com certeza. A gente queria saber aí, Romero, de onde vem Romero, Romero menino ali,
aquele moleque, como a gente costuma dizer aqui, aquele moleque sambudo, né? O pequenininho, até o Romero, que se tornou deputado, qual é a tua formação, quais foram aí os percalços pelo caminho, que com certeza tiveram muitos, e que você nos contasse um pouquinho dessa história ali do início, da gênese do menino Romero para o deputado Romero Salles. Exatamente. Claro. 35.195 votos, né? É uma votação muito expressiva. Primeiro mandato, e assim, olha quem vai entrar daqui a pouquinho para conversar com a gente. Ela que mandou um abraço mais cedo aqui para ele, deputada Priscila Cláudia, já estará conosco. Então, isso que a gente coloca, você já contou um pouquinho, mas primeiro, tá? Uma das profissões que eu mais admiro é a de arquiteto. Você fez arquitetura e urbanismo, né? Isso. É uma formação acadêmica muito importante. E assim, onde a gente tenta ver as coisas mais bonitas, né? Na política talvez não seja tão fácil ver as coisas mais bonitas. Talvez por isso entrou, para buscar tentar transformar a vida das pessoas, como um arquiteto transforma as obras, os sonhos em obras. Uhum. Perfeito. A minha história política começa com meu avô, que numa década muito próspera no Brasil, conseguiu trazer diversos benefícios para a cidade de Pojuca, que até hoje perduram como as maiores obras que aconteceram na cidade. E com isso ele incentivou meu pai a entrar na política. Meu pai teve 5 mandatos como vereador, um vereador de oposição, um vereador que corria e batalhava em prol da população. E depois ele foi secretário, conseguiu no executivo mostrar grandes ações em prol da população, numa época onde a população de Pernambuco não tinha grandes qualificações, e aconteceu todo aquele boom de swap, e a gente viu aquele desenvolvimento acontecer a olhos nus em uma rapidez incrível, né? E vimos assim a população de certa forma ansiosa por aqueles empregos, por aquilo tudo que aconteceu naquele momento, e teve um preparo, teve um incentivo do secretário de Educação Romero Salles na época, e após isso ele se sentiu confortável para galgar novos espaços, e aí em 2012 ele entrou para candidato a prefeito, por 200 votos perdeu, e viu que ali se formou uma nova, não tão nova, mas uma nova força política naquela região, que foi realmente confirmado nas urnas em 2016, quando ele ganhou a eleição. Foi retirado por um processo injusto, mas conseguimos reafirmar os votos na urna em 2017, e com isso vimos aí a população de Pojuca sendo bem representada pela prefeita Célia Salles. E dali em diante eu me envolvi um pouco mais na política. Com a minha formação de arquiteto e urbanista, eu me especializei pelo lado do urbanismo. Como urbanista, eu participei de diversas obras do Estado, vários projetos, né? Como vocês mesmo falaram aí, a gente sonha, né, aquilo que o povo quer, mas na hora de executar nem sempre esse sonho se realiza. E eu via vários projetos indo para a gaveta, várias demandas da população não sendo realizadas. E me perguntava por que disso, né? Como a gente pode ajudar? Vários projetos eu andei o estado inteiro, com diversos projetos na época de Eduardo Campos era governador, eu trabalhava na Secretaria das Cidades, era de uma terceirizada, né, que prestava serviço de consultoria ao governo do estado, e nessas empresas de consultoria eu pude ver um pouco das demandas da população, ver um pouco de como funcionava a máquina do Estado em prol da população. E com isso me aproximei mais, né, da política, me aproximei mais da população, porque querendo ou não a gente chegava nos lugares, nas localidades, e a gente ia conversar com cada um naquela rua, e o benefício que ia ter aquela praça, aquela escola, aquela creche, ou até mesmo um centro cultural, o que quer que seja. E assim foi como eu iniciei na política, vendo essa situação, vendo essa não execução, vendo tantos entraves, fui atrás de executá-los. E aí a oportunidade apareceu, que foi quando lá em Pojuca, a nossa força política estava buscando um nome para deputado.
E assim, sou uma pessoa que ora muito, sou um homem de oração, e assim, quando Deus fala com a gente, um certo dia acordei, orei, e Deus disse, é hora de você assumir essa missão. E aí eu me coloquei meu nome à disposição. Digo até a vocês, é incrível até, ninguém acredita, mas meus pais disseram não. Tá vendo aí? Nem Romero, nem Célia aceitaram naquele momento, disseram, isso não é lugar para você, meu filho. Um arquiteto de sucesso, tava lá, nada vai fazer na política. Conseguindo, o que é que tu vai fazer? Olha, eu queria botar nessa roda de conversa aqui com a gente rapidinho, ela que está em viagem, está lá em Caruaru, a nossa colunista e também deputada estadual, que compõe a bancada da oposição, juntamente com o deputado que está aqui conosco, a nossa colunista e deputada Priscila Krause. Priscila Krause. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Lucas. Bom lhe ver aí de volta. Tô de volta. Mas meu boa tarde especial hoje é para meu amigo e colega Romero Salles Filho, que fiz questão, Romero, estou aqui numa agenda com a prefeita Raquel Lira, em Caruaru, mas fiz questão de lhe dar um abraço para lhe dar aí as boas-vindas à Rádio Marano, enfim, muito feliz de você estar conosco e não podia deixar de jeito nenhum de passar aqui só para lhe cumprimentar e lhe dar um cheiro, ainda que de virtual, né? Ô, minha amiga Priscila, eu que mando um cheiro, manda aí um abraço também para nossa amiga Raquel. Estava dizendo aqui, antes de entrar no ar, Lucas, o quanto você foi importante e uma das inspirações políticas para a minha vida, dizendo que uma das conversas que tivemos, você foi minha coach inicial ali, naquele processo. E agradeço bastante e disse o quanto você hoje é uma grande figura política respeitada e que, digo mais, deveria estar galgando espaços maiores. Que você tem Oh, meu Deus, veja, lhe agradeço demais. Você sempre muito generoso e dizer aí aos meninos que lhe explorem muito, porque você tem muito o que contribuir, o que contar de sua atuação exemplar na Assembleia e que é muito bom estar ali ao seu lado, porque a gente sempre aprende demais com você. Então, só para deixar esse abraço aí e sinta-se à vontade que você está em casa, viu? Obrigadão, Priscila. Tchau, tchau. Muito bom, Deus te abençoe. Até mais. Olha aí, rapaz. Que responsabilidade, hein? Participação breve. Então, vou aproveitar. Também, tá vendo? Foi, rapaz. Ela bateu um papo com a gente ontem rapidinho, falando um pouco, inclusive, de uma das demandas que é também do Romero, das atuações dele lá, que era a questão da Compesa, que infelizmente não traz os serviços da melhor qualidade possível quando o cidadão pernambucano necessita desse serviço. Mas olha, eu quero trazer também para a conversa, que ele está aqui caladinho, nosso amigo Felipe Barros. Ele que fez essa ponte com a gente. Fez essa ponte e vai mandar uma pergunta com esse maravilhoso. Vou sim. Vou aproveitar antes, deputado. Muito boa tarde, muito obrigado por estar aqui, né? Essa sua ilustre presença aqui, gastando seu tempo, né, para falar um pouco com os nossos ouvintes e conosco também. Mandar um abraço aqui para o Fernando, estou vendo que ele está aí em pé, né, ele que articulou aí, fez todos os bastidores, agradecer a ele, e agradecer também ao Gabriel Uchoa, né, nosso amigo, e sua esposa Nina, que agora eles estão prestes a receber aí o Samuel, né, vai chegar, então mandar um abraço para ele, mandar um abraço para a Nina, né, e que o Samuel venha com toda a saúde, que é o que a gente espera. Deputado, e entrando agora na sua agenda aqui em Garanhuns, eu vi que o senhor vai fazer uma visita ao prefeito Sivaldo Albino, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa agenda, né, o que é que o senhor vai conversar com ele, falar a respeito desses seus projetos aí para o estado de Pernambuco e por que não para o Agreste Meridional. Ô Felipe, eu agradeço aí mais uma vez essas palavras, digo aqui que a honra é minha de estar aqui presente. E já estivemos lá na prefeitura com o prefeito Sivaldo, conversando um pouco sobre as demandas do município, onde me coloquei à disposição mais uma vez. Sou um deputado que não fui tão bem votado aqui na região, mas me considero sim um deputado que tem responsabilidade pelo local, tenho um carinho pelo local, tenho amigos aqui, praticamente família, que se faz presente, então tenho conhecimento das demandas do local, tenho recebido essas demandas e tenho me colocado sempre à disposição para debater e para buscar
auxiliar. Inclusive, enviei emendas para o prefeito, vim aqui mais uma vez falar ao prefeito, né, dessa emenda e do quanto eu me coloco à disposição dele também para lutar pelas pautas do local, seja aqui, seja em Brasília, onde quer que seja, sempre ajudar o povo de Garanhuns. Essa foi a nossa conversa, meramente institucional. Sabemos aí Rapaz, os pleitos. Conta esses bastidores aí. sabemos os pleitos que se aproximam, mas no momento foi realmente uma visita de cortesia. Não podia visitar Garanhuns sem visitar meu amigo, que foi colega na Assembleia recentemente e que tem muito respeito e consideração pelo político também jovem que é, de certa forma, e que tem feito um mandato realmente, inicialmente, com muito respeito pela população e por todos da política. Ele que já esteve aqui, né? Ele esteve aqui na estreia do Quarto Poder, prestigiando com a gente. Sivaldo, ele é destacado muito por isso que o Romero está colocando aqui, pelo respeito pela educação, por onde ele passa. Ele foi líder da situação, né, do partido do governo, o Romero na oposição, mas acredito que o Romero vai confirmar o que a Priscila já nos disse anteriormente, que o trato era da melhor qualidade possível, sempre com diálogo, sempre da melhor maneira possível, sem tratorar, sem usar o poder, a força política que o governo tem, não nas atitudes do Sivaldo. Não se esperava isso nunca, jamais do Sivaldo, e ele nunca fez isso, sempre usou da forma mais democrática possível para tratar as pautas ali com a oposição, enfim, com os projetos que de fato só tem a beneficiar a população do estado de Pernambuco, né, de maneira geral. Lá de Pojuca ou de Garanhuns, seja onde for, os deputados estaduais, assim, eu parabenizo o Romero, tem que estar à disposição da população sempre, né? A gente sabe que quando vocês legislam lá, a lei vale dentro do estado inteiro, não vale só apenas para uma região. Então, é muito bom poder contar com a atividade de vocês lá na Alep. Perfeito, eu confirmo bem, o ex-deputado Sivaldo realmente era de um trato excepcional, continua sendo, estive com ele recentemente em Brasília, e assim, falo a vocês, é um político que não, eu encontro poucos, né, que sejam tão disponíveis, que sejam realmente de diálogo, e Sivaldo tem uma dessas características, e realmente, independente se é oposição, situação, ele trata todos na mesma planície, vamos dizer assim. Olha, já que a gente já está falando de situação, oposição, para lá e para cá, eu já vou colocar, Romero, numa saia justa aqui. Fica à vontade. Como é que vai ser 2022 para tu aí? Já está desenhando aí uma reeleição, para onde vai ter o apoio para governador? Como é que tu está vendo a conjuntura toda aí? Nos conta um pouquinho da opinião política de um político. Ô Lucas, um passarinho me contou que pode ser que ele apareça no Democratas aí, né? Isso que eu ia perguntar. Olha aí. Aqui os homens são ligeiros. Permanece no PTB, busca, enfim, acredito que coerentemente deve buscar aquilo que fortaleça de melhor maneira o seu mandato e o seu município, sua região também, ou de melhor maneira os pernambucanos de forma geral. Mas como é que está vendo aí o movimento da oposição, o movimento da situação, como é que amplifica essa visão para o ano de 2023, né? Ou 22. Isso. Bem, a oposição em Pernambuco tem diversos nomes de realmente que têm capacidade, já mostraram também nas urnas que a população aceita, que a população gostou, né, do seu serviço, vamos dizer assim, né, tanto o Anderson, a Raquel Lira, o Miguel Coelho, digo também a Priscila Krause, e entre outros que podem aparecer também, que existem quadros excepcionais na oposição de Pernambuco, e que podem sim fazer parte aí desse número de pessoas que eu falei, mas digo a vocês, precisamos sim de uma conversa, de um diálogo, de uma união, para que a gente fortaleça um nome, porque eu creio que essa divisão não é saudável, não é salutar. A gente viu isso acontecer agora em Recife, recentemente. Sabemos o quanto o Recife é importante no quadro político e, infelizmente, em Recife a oposição perdeu. E não foi, eu digo a você, não foi por falta de oportunidade. A oportunidade era aquela, o PSB estava enfraquecido, o João Campos não tinha essa força toda na população, e a oposição poderia, sim, ter feito um trabalho de mais união, de mais diálogo, para que a gente conseguisse, sim, ir para o segundo turno e buscar aí, renovar, tirar o PSB do poder, para ter um choque de gestão até, para a gente mudar o marasmo que se encontra naquela região.
E aí, minha situação, digo a vocês que realmente se encontra num imbróglio um pouco grande nesse momento, porque eu sou do PTB, estou no PTB, continuo, apesar de ter acontecido algumas mudanças muito mais ideológicas, que, digo a vocês, por mais que esteja no PTB, tenho relação boa com o Coronel Meira, né, mas não tenho a mesma visão ideológica que tinha. O PTB em Pernambuco sempre foi um partido de centro-direita, um partido que tinha diálogo aberto, e vemos que aí está indo para um extremismo que não é saudável. Eu creio que os extremos na democracia, eles podem fazer um papel importante, mas não são saudáveis. Porque onde há extremo, não há diálogo. Onde não há o diálogo, a população é que sai perdendo aí nessa briga, porque fica um lado contra o outro e só beneficia uma coisa ou outra. Não se tem, assim, uma abrangência de assuntos, não se debate os assuntos com a mesma riqueza, vamos dizer assim, do que quando se está nos extremos. Então, minha situação no momento está aguardando o pleito se definir, a questão do distritão que já foi rejeitado, a questão das chapas proporcionais, como é que vai ser montado, se vai continuar da mesma forma que foi o último pleito ou não. Essa indefinição me deixa um pouco, vamos dizer, desconfortável de tomar um rumo. Solto na buraqueira, né? Ainda estou realmente estudando, pensando muito bem quais são as oportunidades que podem aparecer, mas me digo uma coisa, continuo como oposicionista, continuo oposição ao governo Paulo Câmara, que é um governo que, desde o início, não tem realmente feito um serviço de qualidade nas bases das quais faço parte, então não tenho como defender algo que sempre foi um calo no pé dos prefeitos, dos vereadores, onde eu passei. Olha, a gente vai falar desse trabalho de oposição aí, você vai ficar livre aqui para falar sobre a questão do PSB, a gente critica aqui ela... Não. A gente critica aqui quase que diariamente algumas atitudes por parte do governo Paulo Câmara, da gestão do PSB em geral, mas já a gente volta a falar disso. A gente vai para um intervalo comercial rapidinho, são 12h28 e voltamos daqui a pouco. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. A rádio mais ouvida, Rádio Marano. A número 1. Todos os dias aqui na Marano FM, a sua madrugada fica melhor com as boas músicas do passado. Populares da Marano. Uma tarde tão linda de sol. Populares da Marano. Marano FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Lucas Cavalcante. Isso aí, meus amigos, 12h30, voltamos agora com o Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento, não é isso, Matheus? Tô roubando aqui a vinhetinha dele. Ó, pessoal, lembrando que o Quarto Poder e a Marano são multiplataforma, tá? Então, quem quiser acompanhar a gente no aplicativo da Rádio Marano aí pelo seu celular, é só baixar, a gente tá lá. O bonito do homem aqui hoje. O belo terno do deputado aqui. O cavanhaque extraordinário de Felipe, que tá parecendo aqueles caras da Espanha, pirata. Tá? Enfim, e a gente tá lá no YouTube também, tá, pessoal? Então, toda a entrevista que tá acontecendo aqui, se você perdeu algum pedaço, mais tarde vai estar lá no YouTube, tá? Você vai poder ver tudo e ouvir tudo. Exatamente. E a gente tava fazendo a provocação aqui, né, para o deputado, saber quais são os rumos políticos partidários dele, e a gente pontuava aqui que a gente já conversou com o Armando Monteiro, né? O Isaías Regis, nomes fortes do PTB,
que eu não sei se seguem, e Armando Monteiro já está no PSDB, né, Partido da Social Democracia Brasileira, ele que é um nome de peso, teve um grupo importante dentro do PTB, e pode ser uma migração, entre aspas, como se considerada natural, né? O grupo dele migrasse ao PSDB também, mas ainda está em aberto aqui pelo que o Romero falou. Romero, a gente estava pontuando também seu papel na oposição, mas é sempre bom destacar... Mas me diga logo, como é que ser oposição ao PSB? Isso. Me conta aí dessa... Consegue emplacar teus projetos lá, fica barrado, consegue participar das comissões. A gente vê aqui que você já participou de comissões extraordinárias, de legislação, Constituição, administração pública, meio ambiente e sustentabilidade, muito importante, tá? Desenvolvimento econômico e turismo e ética parlamentar. Foi a que eu vi aqui rapidinho, na colinha da gente aqui, mas acredito que a atividade parlamentar engloba muito mais coisa e os projetos são debatidos por muito mais lados de observação. Como é que é a tua vivência parlamentar? O que foi que conseguisse de mérito que tu acredita? Olha, isso aqui foi meritoso, eu consegui emplacar isso aqui lá na LEP para beneficiar quem votou, quem acreditou no meu projeto. Bem, primeiramente, aí falar sobre a relação com o Armando, a relação com o PTB. Tenho uma extrema admiração pelo ex-senador, ex-ministro Armando Monteiro. Foi uma figura que me ajudou bastante nesse início. Foi quem realmente, eu digo, foi a convite dele que estou aqui hoje como deputado, presente no PTB, que o PTB foi sim uma grande construção do ex-senador, né, aqui em Pernambuco, como força política, assim como foi o PT, o PSDB. O PSDB, fui convidado sim a fazer parte do grupo, mas sempre disse, a política ela acontece muito no local, né? Acontece muito no município, muito mais do que no estado. E por acontecer no município, em Pojuca, que é a minha principal base, o 45 do PSDB sempre foi o nosso algoz. Então, é uma situação realmente complicada, porque por mais que hoje mais os nossos adversários não façam parte do partido, a gente ainda tem esse histórico na mente. Eu digo a vocês, desde criança, lembro quanto éramos oposição ao PSDB. Hoje, por mais que eu seja um político que se diga de centro, de direita, eu comecei minha vida lá vendo a esquerda de Lula, né? Como todos aqui em Pernambuco, na sua grande maioria. Então, admiro bastante o senador, sei da competência dele para qualquer cargo, digo a vocês, o quanto ele já ajudou Pernambuco e continua ajudando, mesmo nos locais que sejam paralelos à política que ele tem ocupado, e vejo que o PSDB tem um grande ganho, tendo ele junto, montando, vamos dizer assim, esse novo momento do partido. E quanto à oposição em Pernambuco, digo a você, isso é algo que até me motiva a cada dia buscar os pleitos da população. É a falta de compromisso do governo do estado com as suas próprias promessas. Eles não cumpriram nem as próprias promessas, né? A gente sabe o quanto já existia um déficit em diversas áreas, seja na saúde, seja na infraestrutura, seja até mesmo na questão educacional. A gente sabe o rombo que existia, não é de agora, não vou culpar aqui apenas um partido, mas que em 20 anos que eles estão aí, se perpetuando... Há alguma carga de culpa, né? Há algo que poderia sim ter saído, vamos dizer, do buraco. Eu dou exemplo aqui de diversas áreas, diversos setores, iniciou aqui pela infraestrutura, o quanto a gente viu o governo do estado alardear os 500 milhões que iam ser gastos no programa Caminhos de Pernambuco. Eu entendo que a gente precisava de 500 milhões, eu acho que até mais, para fazer essas obras. Mas a gente vê que a obra acontece hoje, amanhã já não existe mais. Então, é um gasto que está sendo aplicado de forma indevida. A gente tem grandes reformas a se fazer na infraestrutura do Estado. E não dá para se fazer com paliativo. Eu digo a você, 500 milhões que foi gasto, eu creio que seja o devido para fazer a manutenção. E não pode se dizer que isso foi investimento.
Olha, tem uma coisa que o Matheus fala muito aqui, ele é economista, e aí eu tive a curiosidade de pesquisar, que era aquela questão da curva de Laffer, né? Não sei se você já ouviu falar, que basicamente foi o economista que traçou um paralelo entre a tributação que é feita no Estado e o serviço que é entregue. Ela tem que ser proporcional. Se você paga mais imposto e o serviço entrega menos, isso vai colapsar a economia eventualmente. E a gente teve agora, pelo Banco Mundial, um ranking que colocou Pernambuco na lanterna, né? O pior estado do país para se fazer negócio. Isso me dói muito. Eu queria saber como é você, como deputado lá, tentando talvez agir aí para diminuir esse imposto. A gente sabe que em Pernambuco é o absurdo do absurdo. E como é que esse trabalho, como é que é enxergar isso de perto? Você vê o governo ali aumentando ostensivamente e trabalhando com essa política fiscal tão rigorosa como é a do PSB. Isso fica claro não apenas pelo Banco Mundial. A gente tem dados que mostram que a maior parte da população que hoje ficou desempregada ou das empresas que fecharam, entrou na informalidade. Por que entrou na informalidade? Porque não tem ambiente saudável para ficar na formalidade. 51% das pessoas desocupadas estão na informalidade hoje em dia. Então, daqui em Pernambuco, esse dado é de Pernambuco. Então, a gente sabe que a população está sendo incentivada cada vez mais a ficar na informalidade. E isso faz com que o Estado não arrecade, e se o Estado não arrecadando, ele também não faz fomento. Então, a gente tem aí um ciclo que nunca vai fechar. A gente vai ter uma população que não vai estar sendo assistida pelo Estado na parte do empreendedorismo. Se fala tanto em adiamento de ICMS, desconto nos juros, mas, poxa, será que esse momento a gente deveria estar falando de desconto em juros e ICMS como política de incentivo no momento de crise que a gente está vivendo? Isso é ínfimo. Isso é ínfimo, não ajuda ninguém, ainda mais esses pequenos e os informais. Onde é que está a ajuda para essa parte da população? Eu tenho lutado por uma classe, por exemplo, dos informais que trabalham na faixa de areia. Uma classe importantíssima, são mais de 80 mil trabalhadores nessa faixa. Ninguém diz, mas são 80 mil pessoas que, digo a vocês, poucos são os formais e a sua grande maioria, digo 90%, são informais. Inclusive, e desses informais, qual foi o benefício que eles tiveram para ficar em casa, na sua grande parte, porque o governo fechou as praias, e a outra parte, os recursos que eles perderam quando fecharam suas empresas durante esse período de pandemia, e outra, respeitando sempre os decretos do governo ainda mais. Porque eu digo a vocês, ninguém ali foi fazer motim, ninguém foi invadir as praias, você viu, as praias ficaram vazias. Mas eles não tiveram recurso para se manter nesse tempo. Inclusive perderam suas mercadorias, muitas são perecíveis. E como ficou? Qual foi o auxílio que o Estado deu para essas pessoas? E isso eu digo, isso se expande para o Estado inteiro, porque existe informalidade no Estado inteiro. Mas é claro. E uma das coisas que é muito importante quando a gente aponta nessa questão da tributação, enfim, do que o cidadão pernambucano se dispõe a pagar pelos serviços públicos, você pautou de maneira muito boa a transparência sobre os custos das tarifas do transporte público, né? Gostaria que você falasse um pouco dessa questão, porque uma das coisas que mais falta em Pernambuco, infelizmente, são transparências, né? Para que a gente saiba o que está pagando, quanto está pagando, sobre o que está pagando, qual o nosso dever e também os nossos direitos, né? Olha, apesar, Matheus, e aí só fazendo um pequeno complemento, se me permitirem, apesar de existir o portal Transparência, tá, a gente não está dizendo que eles estão omitindo os dados, mas tudo que está lá é muito complexo, tá? Se dificulta, né, o acesso. Se dificulta para o cidadão comum chegar e acessar, bacana, dá para você entender algumas coisas, mas você não consegue pegar os pormenores, né, os detalhes dali, que é o que importa no final. Você tem, por exemplo, uma despesa generalizada, mas você não sabe exatamente o que foi que compôs aquilo ali, e tem muitos estados que trabalham eu estava olhando, inclusive, uma legislação lá do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, eles aumentando aí a publicidade nos atos públicos, né, dentro do âmbito do estado. Eu acho que isso é bacana também, que tu falasse um pouquinho sobre isso aí, se há algum projeto nesse sentido, se há alguma espécie de escudo aí que o governo coloca para que não se passe nenhum projeto assim. Não, o governo sempre se utiliza do seu trator, vamos dizer assim, para os projetos que não são benéficos a ele, mesmo sendo benéficos à população. Isso aí eu digo a você, isso acontece diariamente dentro da Assembleia Legislativa. Não existe
imparcialidade do poder, não. O governo, a Assembleia Legislativa hoje, pode ser um poder à parte que deveria fiscalizar o governo do Estado, deveria estar fazendo aí seu papel de estar realmente sendo o contraponto, mas tendo a maioria expressiva que o governo tem dos deputados, isso é muito difícil de acontecer. Poucos são os que conseguem realmente trazer um ponto mais perspicaz, né? A gente usa aí da sabedoria, do discernimento divino, vamos dizer, como a própria Priscila se utiliza muitas vezes, dos próprios dados do governo, para mostrar os erros que estão acontecendo. Então, no transporte público, a mobilidade, que já é um problema épico lá em Recife e em todo o estado, eu creio que também não existe uma definição muito clara. A gente sabe que a EPTI tem tratado aí dos transportes intermunicipal, a gente sabe da mobilidade aí nos municípios que ainda não é muito formalizada, a gente sabe da informalidade que existe muito grande da questão dos transportes públicos, e a gente vê que em Recife, que é o local que deveria ser o modelo, que deveria ser vamos dizer, o utópico, né, o que a gente deveria mostrar ali, o exemplo para todo o estado se replicar, há 8 anos existe uma licitação para se fazer dos transportes, né, da região metropolitana e que não sai do papel. O consórcio Grande Recife foi criado com a prerrogativa de fazer com que ele controlasse as concessões do transporte público. Como é que ele vai controlar as concessões se as concessões não são feitas? A gente tem um consórcio que não existe. É só para inglês ver, vamos dizer assim. Ele vai controlar que concessão, se as concessões não foram feitas, não foi feita a licitação. Então, eu tenho cobrado que seja feita a licitação, para que a gente possa cobrar também das empresas que estão ali praticando hoje no permissionamento, que eu digo a você, na ilegalidade, trabalhando ali com favorecimento de uns e de outros, porque o governo, ele determina quem vai ficar, onde vai ficar, como vai ficar, a bel prazer. Não existe ali a lei, né, protegendo aqueles passageiros que deveria estar através da concessão. Então, eu tenho lutado por isso e tenho lutado também por maior transparência no transporte público, nos dados do transporte público. Apesar do consórcio Grande Recife, ele não ter feito essas concessões, ele tem o poder de fiscalizar o transporte público e a mobilidade da região metropolitana. E ele deveria, sim, repassar com maior detalhamento as tarifas, como são compostas essas tarifas, e é isso que eu coloquei num projeto de lei, que hoje já virou lei na Assembleia Legislativa, para tratar de uma maior transparência, né, nos dados do transporte público, e para que a população e aqueles também, como eu, tenham um melhor acesso às informações para poder brigar, né? A gente saber onde está sendo investido, se são os motoristas saberem, está sendo investido tanto aqui em vocês, por isso que a gente o aumento de vocês vai representar tanto no aumento da tarifa, a gente saber ali que a gasolina aumentou, vai aumentar tanto na tarifa, ou se isso está indo só para o lucro das empresas, né? A gente tem que saber com detalhe para saber também e dar também, de certa forma, à população ferramentas para cobrar. Essa é a função da transparência. É a gente dar ferramenta para aqueles que estão fiscalizando, que muitas vezes não têm informação, que eu mando pedido de informação quase que semanalmente para o governo do estado sobre diversos assuntos. Poucas são as secretarias que respondem. Então, não existe essa transparência toda que se diz que o estado de Pernambuco tem transparência. Não existe, nem os próprios deputados têm informação, quiçá a população. Olha, eu sei que o Felipe está querendo fazer Quero sim, eu vou sair um pouquinho desse tema, eu acho muito interessante, eu gostaria de estendê-lo, mas eu sei que o nosso tempo é curto e eu gostaria de fazer uma questão a respeito de 22 novamente, né? Me permitam-me insistir no assunto, me permitam fazer essa insistência. No campo da oposição nós temos visto aí 3 nomes, né? Que é o Anderson Ferreira, Miguel Coelho e Raquel Lira aí despontando para o governo do estado. Eu queria saber a sua visão a respeito dessas candidaturas aí, qual o senhor se enquadraria mais e qual teria o seu apoio? Quer comprometer mesmo ele, né? Olha, país, Felipe é ousado. Felipe, continuo dizendo, apoio os 3, sei da competência dos 3, e digo, temos aí uma grande força, se você perceber, Sertão, Agreste e região metropolitana.
Né? A unificação seria perfeita. Sendo né? bem representado. Se unisse, realmente seria uma grande potência, coisa que o próprio governo do estado hoje não tem. Se você for contabilizar, todos estão ali na capital. O candidato do PSB parece que é o Geraldo, né? Geraldo Covidão. Isso. Que hoje ninguém sabe a situação dele, né? Todos. Ninguém sabe nem se ele vai estar solto daqui no final do ano, né? Tomara que seja ele o candidato, estou torcendo por ele. Colocado em pauta também, até pelos próprios governistas. Então, eu continuo indagando aí a todos. Quando me encontrei com o próprio Anderson, conversei com ele, com o Miguel, com a própria Raquel, foi recebida pela prefeita de Ipojuca, Célia Salles, lá em Ipojuca. É verdade. Tanto Miguel quanto Raquel, o Anderson também visitamos eles lá em Jaboatão, para justamente trazer aí para uma mesa redonda, onde todos estejam presentes, todos possam pontuar, e a gente tentar consolidar isso. Eu creio que a gente tem força sim, para hoje combater o PSB, e digo mais, com bastante competência. Eu digo que é um quadro que poucos estados têm, é um quadro que poucos municípios têm, que estão aí presentes em 3 cidades grandes e com diversos problemas, e que estão sendo combatidos com excelência por esses gestores. Olha, só de informação aqui para o ouvinte, a gente falou agora de Geraldo Júlio, né? A questão do Covidão aí. Tiveram 7 operações da Polícia Federal na Prefeitura do Recife, né? Antes do Brasil, inclusive. E aí, só relembrando para o ouvinte, né, que teve aquele caso do Propofol, que no início me chocou bastante, os 45 anos, 47. mas 45 no começo, e depois eu achei 700 anos. eu achei que tava bom por aí, mas me vieram aí outras denúncias, feitas inclusive pela deputada que esteve aqui agora há pouco conosco, Priscila Krause, junto ao deputado Mendonça Filho, né, que ali, naquele trabalho de fiscalização, conseguiram mostrar na Prefeitura do Recife esses desvios na saúde, né? E o Recife, né? Ela significa muita coisa para Pernambuco, né? A nossa capital, portanto, ela deve ser tratada com carinho, porque se não há carinho com o seu berço, com o centro ali do seu estado, obviamente você não tem carinho com... Cartão de visitas do estado é a capital, e a capital de Pernambuco... Só a título de informação para o ouvinte não esquecer. Eu acho que é difícil esquecer 700 anos de pandemia, né? Mas só para deixar bem pontuado aqui. Exato, e a capital... O slogan da capital de Pernambuco atualmente é a capital mais desigual do país, né? A de maior desigualdade do país. Recife, que já foi considerada a capital do Nordeste. Né? Perfeito. Difícil. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco, eu já vi o senhor batendo nisso, mas lá em Ipojuca é diferente daqui, porque eu não sei. Porque o projeto Caminhos de Pernambuco, eu acho que se perdeu pelo caminho, não chegou aqui. É diferente para lá ou é o mesmo sofrimento daqui? Pelo contrário, digo mais. Aqui eu vejo até o benefício, vamos dizer, de vocês terem estradas federais no caminho. Sim. Né? Tem aqui também a 423, que se Deus quiser vai ser duplicada, mas a 232, que é do governo que está concedida ao governo do estado, a gente vê aqui como é. E lá na região metropolitana, onde tem uma maior incidência, é muito pior, porque temos muitas PEs cortando os municípios e faltando manutenção em todas elas. A gente vê aí esses 500 milhões, como eu já tinha falado anteriormente, esses 500 milhões seriam já necessários para fazer a manutenção dessas estradas no estado. Não é um extra que o governo está impondo, que o governo está colocando. Já seria necessário. Hoje se diz, não, já gastamos 800 milhões com as estradas do estado. 800 milhões e não deu jeito, certo? É de muito tempo atrás, né? São muitos anos que tem déficit aí de manutenção. É certo. Mas não tem que em algum momento consertar, arranjar solução? Tem. Aí já está se falando aí de mais 1 bilhão que vai ser colocado para fazer essa manutenção. Eu creio que isso tem que ter uma maior transparência até de como vai ser gasto e por onde vai começar. Porque eu creio que se continuar na manutenção, é um gasto indevido, né, que está sendo feito. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a 232, que é uma das estradas mais transitáveis do estado, e que a gente vê ali sendo colocado asfalto em cima de concreto, onde a placa deveria ser trocada. Por que não trocar a placa e fazer
10 vezes a manutenção, pagando ali não sei quantos milhares de reais para colocar o asfalto que não é apropriado para aquela situação. Então a gente já vê aí um gasto indevido, uma manutenção que foi feita de forma incorreta, né? Um paliativo, certo? Mas quantos paliativos vão ser necessários para a gente fazer a troca correta, né? Quantos paliativos? Não era melhor gastar esse dinheiro de uma vez só e trocar a placa, né? Nem que fosse aí parcelado por diversos anos, como estão sendo os empréstimos feitos aí de 500 milhões, primeiramente, e agora de 1 bilhão, né? Olha, você falando dessas estradas, de fato, eu tive que ir a Paraíba há pouco tempo, para a cidade de Camalaú, uma cidadezinha lá no interior da Paraíba, e a gente vai ali por Santa Cruz, passa por Jataúba, Brejo da Mata de Deus, tá horrível a estrada ali, horrível. Parece que pegaram uma picareta e saíram assim na estrada todinha, porque só tem buraco. Exato. A gente conhece a fronteira do estado pelas estradas, né? Quando você vê que a estrada ficou boa, você sai do Pernambuco. É verdade. De fato. É verdade. Existe uma transição visível. Existe uma transição visível da situação. Inclusive, é um dos motes do meu trabalho. Eu criei aí o programa Descaminhos de Pernambuco. E aí a população em peso manda de todo lugar de Pernambuco. Não é só região metropolitana, agreste, a gente recebe desde o sertão, de cima, de baixo, região norte, região sul, a gente recebe de todo canto a mesma situação. Estradas esburacadas, faltando manutenção, muitas começaram as obras e não terminaram, ou colocou um paliativo para tapar o buraco lá e a gente viu que na outra semana já não tinha mais. Então, realmente é uma situação complicadíssima que a gente vê nas estradas de Pernambuco. E eu digo a vocês, se continuar com essa manutençãozinha que continuam fazendo, a gente não vai ter solução, mesmo que gaste 10 bilhões nessas estradas. Não adianta sugar o dinheiro do pagador de impostos e devolver os serviços porcos que, infelizmente, o nosso Estado tem devolvido, né? Romero, eu só tenho a te agradecer, tá? A gente já está chegando na nossa reta final. Queria que você deixasse a sua mensagem final e a gente sempre faz uma pergunta surpresa. A gente vai pedir a indicação sua aí de um livro e de uma série ou filme que você queira deixar aí para os ouvintes, para o ouvinte chegar, a série do Deputado. Vou assistir hoje e botar o livro, pode ficar muito à vontade. Eita, essa realmente é muito difícil. Mas, primeiramente, quero aqui agradecer a vocês pelo papo. Realmente me senti muito à vontade. Digo a vocês que me sinto muito honrado por tantos nomes importantes da política pernambucana que passaram aqui. Me sinto lisonjeado. E digo a vocês, fico aqui realmente com gostinho de conversar um pouco mais. Já está feito o convite novamente. Feito o convite. Obrigado. E aqui desejar um bom dia, que Deus abençoe a todos nesse momento que estamos passando, que possamos aí pensar que o futuro a gente vai passar por essa aí e com grandes expectativas de que tudo vai retornar ao normal e até um novo normal muito melhor, se Deus quiser. Eu creio que a gente conviveu aí com o pior que poderia conviver nesse momento, né, com essa crise que se alastrou, eu digo muito mais econômica do que sanitária, que aconteceu no nosso estado e que agora que a gente está tendo toda essa abertura, eu creio que a gente vai conseguir aí retomar, porque o brasileiro, o pernambucano até é muito mais insistente e a gente vai conseguir realmente fazer com que a nossa economia seja recuperada, com que os postos de emprego sejam recuperados e a gente volte aí a crescer como Estado. E mandar um forte abraço aí para minha amiga Priscila, a todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora, a prefeita Célia Salles, minha mãe lá em Pujuca, guerreira que tem lutado pelo seu povo. E aí, quanto ao filme e o livro, bem, um livro que eu tenho lido muito e que tem sido minha inspiração diária é a Bíblia. Eu sei que é meio clichê, mas se não fosse esse, eu digo, estaria em maus lençóis, porque se eu não buscar todo dia discernimento, sabedoria, é muita cilada que existe nesse mundo político, é muita coisa errada realmente, e a gente tem que buscar sabedoria. E se for para deixar um filme, eita, que está aqui na minha mente, mas não sei. Eu creio que eu digo que é uma conscientização. Eu sou uma pessoa que sou ativista, vamos dizer, das pessoas buscarem aí melhores situações para as suas vidas, né? E
conscientizar as famílias, as mulheres aqui, é algo que minha esposa sempre busca. E é um filme que me marcou muito, que para ter meus 2 filhos, foi O Renascimento do Parto. Indico aqui a todas as famílias que assistam, que é um filme que traz aí a realidade brasileira quanto ao parto. Que o parto é uma situação natural, é uma situação que Deus criou a mulher para aquilo, e eu creio que a gente medicalizou muito algo que é divino, algo que a mulher tem que passar, e o homem também tem que passar junto com a mulher. E eu creio que esse filme traz essa conscientização do amor que há naquele momento, do quanto a mulher pede de não fazer daquele momento um momento natural, um momento familiar, um momento dela contemplar a divindade ali que está nesse ato. Então, é algo que eu deixo aqui indicado também. Perfeitamente. 12h56, tivemos aqui Romero Salles Filho, ele que é deputado estadual pelo PTB, compartilhou conosco a sua visão política, seus projetos, seus pensamentos de futuro, dica de livro, de filme, enfim, teve uma presença aqui saltar conosco. A gente só agradece e reforça o convite para que em outras oportunidades esteja aqui conosco, e vamos aos intervalos, voltamos em instantes. Foi até bom não falar hoje, né? Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Felicidade é ter saúde, ter conforto e tranquilidade, ser bem recebido e bem atendido, se sente bem à vontade. Sua saúde pra gente é o que importa, saúde levada a sério em Garanhuns. Hospital Perpétuo Socorro. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Rapidinho, meus amigos, 12h58, estamos de volta no Quarto Poder, e agora a gente vai ficar com a coluna do professor Écio Costa. Ele falou que a OCDE e a FAO também, que tratam do agronegócio no mundo inteiro, apontam que a participação do Brasil no agronegócio, no mercado, vai aumentar nos próximos anos. A palavra do professor Écio Costa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre o peso do Brasil no mercado mundial de alimentos. Segundo o estudo que foi divulgado pela FAO e a OCDE, o Brasil vai elevar o seu peso como um grande produtor de alimentos do mundo. Isso tanto de grãos como também de proteína animal. Esse resultado foi apresentado no relatório das perspectivas agrícolas de 2021 a 2030, publicado pela Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que é chamado também como Clube dos Países Ricos. A China vai continuar com uma enorme influência nos mercados agrícolas. Apesar de ter uma produção muito elevada, também há um consumo muito forte que, mesmo desacelerando nos próximos anos, a China ainda vai continuar a expandir suas importações. E você vai ter também uma concorrência mais dura à medida que a tensão comercial diminui com os Estados Unidos. Ela pode se tornar também o principal mercado para as exportações agrícolas dos Estados Unidos. Mas o Brasil se torna também, nesse cenário, um produtor dominante, né? A América Latina vai ter sua produção agrícola crescendo 14% nos próximos 10 anos e com um valor líquido das exportações projetado para expandir mais de 31% nesse período.
Tá? Então, o Brasil, como é o principal representante do agronegócio da América Latina, há uma perspectiva muito positiva para o agronegócio brasileiro. Isso é fruto de todos os investimentos que foram feitos no passado, no setor que recebeu muitos ganhos de produtividade, com principalmente novas técnicas e de sementes e de produtos desenvolvidos pela Embrapa. Além disso, é um setor que tem uma tributação muito baixa, até porque ele é voltado para exportação. Então, há uma desoneração significativa. E como ele utiliza de muita mecanização, isso também ajuda bastante com relação à competitividade com seus concorrentes lá fora. Um dos fatores que precisa melhorar ao longo dos anos é justamente a infraestrutura de logística para distribuir, né, e comercializar esses produtos nos mercados internacionais, né, já que até a porta da fazenda, o produtor agrícola brasileiro é um dos mais eficientes do mundo. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Economia com Márcio Costa. Até a próxima, professor. O professor sempre pontuando de maneira muito positiva, né? E aqui um abraço, né, para a Mocho, para a Iron, a turma do agro, que eles estão fazendo um papel importante e relevante, formando capital humano, ajudando a gerir esses negócios, né, Felipe, que envolvem todo o agro, da nossa região principalmente, que cada vez mais ganha espaço, né, no mundo afora, os produtos alimentícios do Brasil, né? Exatamente, Matheus. Isso é muito importante. E antes de comentar a respeito disso, né, eu vi essa foto aí, viu? O deputado vai ter que fazer um Photoshop e me colocar nessa foto aí que ele tirou com você, viu? Eu faço questão. Olha aí. Ele deixou um brindezinho aqui para você, tá? Uma agenda e uma revista da qual ele participa, para que material de divulgação dele, creio. Material de divulgação, bacana, bem feito, bem importante para informar o pessoal também, né? É importante. O título são 2 anos de atuação do deputado estadual Romero Salles Filho. Tá aqui, a gente vai postar mais tarde nas redes sociais, né? Para vocês darem uma olhada, vem uma agendazinha aqui, bem bacana o kit que ele deixou. 1h03 já, né? Vamos nos despedir, que Júnior Paulino já tá ali com o chicote. Exatamente. Na mão, brabo de verdade, pra gente deixar o programa. E você, Júnior, pare de divulgar, liga o microfone aí, pare de divulgar. O pessoal tá dizendo que você tá divulgando as pesquisas, fake news. Rapaz, você já viu. Boa tarde a vocês, boa tarde aos ouvintes aqui do Quarto Poder, da Rádio Marano. Pois é, acontece. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui no programa. Às vezes a gente divulga, nós fazemos o nosso papel, né, de radialista, de jornalista, o nosso papel de levar informação independente. Às vezes chegam informações aqui que eu não concordo, mas quem sou eu para não passá-la para o público, né? Eu tenho que fazer o meu papel, minha obrigação, que é informar a população. E às vezes as pessoas não gostam das pesquisas e acabam me culpando. Agora, uma pergunta mais importante do que essa, Júnior, ao meu ver, eu acho que é muito importante. O que você achou do cavanhaque de Felipe? Deixa eu virar aqui a tela para me olhar para ele, que eu não estava vendo. Rapaz, corajoso. Felipe, boa tarde, Felipe Barros. Boa tarde, Júnior. Tava sentindo sua falta. Nunca mais você apareceu aqui no Quarto Poder para conversar com a gente, rapaz. Pois é, rapaz. Pensei que você tava com raiva da gente. Não, são as obrigações do mês de junho, com a festa junina, e aí o nosso horário não tava batendo mais. Mas não mude de assunto não, viu? Esse cavanhaque aí. O pessoal de casa que quiser ver vai acessar o YouTube, né? Exatamente. youtube.com/QP Quarto Poder. Pronto. Gostei de ver, viu, Felipe? Valeu, obrigado aí, viu, Júnior? Você tem potencial de fazer igual aí, viu? Pra ficar... Vou fazer isso. Olha aí. Pois é, galera. A gente vai ficando por aqui. O Quarto Poder só tem a agradecer mais uma vez a sua audiência. Nesta quarta-feira, tivemos aqui com o deputado estadual Romero Salles Filho e agora com a ilustríssima participação do Júnior Paulino, que fica agora com vocês com o Clube da Marano, programa esse sim da melhor audiência possível, sempre trazendo informação, as pesquisas fraudulentas que o Júnior Paulino é quem fez lá na casa dele, e desagradando uma metade e agradando outra metade, que nunca vai ter uma informação que agrada 100% todo mundo, né? A não ser quando é dinheiro para todo mundo, aí sim agrada. Mas a gente se despede por aqui com essa brincadeira e volta amanhã, se assim o bom Deus permitir.
Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Não dá pra comparar, Marano FM. Em Gravatá, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Todo sábado, a partir das 11 horas, Boteco da Marano. Mais uma com a marca da 102,3. Também no Boteco, a rádio que todo mundo ouve. Eu não saio desse boteco, é só botar mais uma. Colégio CMA. Educação cristã e de resultados, com proposta pedagógica voltada para a construção de valores. Informa a temperatura. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 22,5 graus. Se você está procurando e quer uma educação cristã e de resultados, escolha o CMA, que oferece uma proposta pedagógica